Sejam bem-vindos ao nosso 6º dia da nossa jornada do florescimento. Vou esperar todo mundo entrar. Hoje a gente vai falar sobre relações, sobre a importância da gente buscar um equilíbrio nas nossas relações. Sejam bem-vindos. Estamos começando agora o nosso 6º dia da nossa jornada do florescimento. São 7 dias de lives, de jornadas, para a gente se aprofundar no nosso autoconhecimento e para a gente florescer aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Então vamos lá, né? Vamos começando. Hoje a gente vai refletir sobre as nossas relações, tanto as nossas relações com as outras pessoas, quanto a nossa relação com a comida e com o dinheiro. Então, vamos lá, eu vou começar, vou ver se a Ju entra, minha parceira aí, pra gente bater um papo legal sobre relacionamento. Sobre a importância da gente ter relações saudáveis, pra gente se desenvolver, crescer e viver bem. E conseguir muita abundância na nossa vida em todas as áreas. Então, eu queria começar agora fazendo uns questionamentos aí, pra gente já ir refletindo no que a gente vai falar sobre de hoje. As suas relações com as outras pessoas são relações saudáveis? Com todas as outras pessoas? Como é que a gente percebe isso? Colocando na balança, né? Vendo se a gente passa mais momentos tranquilos ou de tensão. A sua relação consigo mesmo é saudável? Né? O que tem a ver a nossa relação com a gente com a nossa relação com os outros? A sua relação com a comida é uma relação saudável? E a sua relação com a nutrição? Se a nossa nutrição não é boa, a gente também não vai ter uma relação saudável com a comida, mas mais à frente a gente vai falar disso daí. E a sua relação com o dinheiro é uma relação saudável? Você vive preocupado, tenso, sentindo falta? Ou outra reflexão é, a sua relação com a abundância é uma relação saudável? Porque a sua relação com o dinheiro é decorrente da sua percepção da abundância na sua vida. Então vamos lá, sejam bem-vindos todos. A gente atrasou um pouquinho por questões de internet aqui, instabilidades, mas vamos lá. Hoje é o nosso 6º dia de jornada do florescimento e a gente já está refletindo aqui sobre as nossas relações, todas as nossas relações. Para a gente verificar aí o nosso nível de se nossas relações são saudáveis ou não, a gente vai prestar atenção a o que existe, aquilo que a gente conhece, né, que é manifestado aí no nosso meio e que nos reflete o que é saudável, que é a natureza. Né? Não é à toa que a nossa jornada é a jornada do florescimento. A gente vai observar a natureza e quando a gente observa a natureza, a gente percebe que existe abundância em toda parte, que não há escassez, que para todos os seres, em todo o seu microcosmo lá, eles são supridos nas suas necessidades. Tudo que foi formado aqui no nosso mundo, né, foi formado de modo a buscar o equilíbrio, a constituir uma diversidade imensa e tudo coexistindo com equilíbrio. Então, tudo é abundante na nossa natureza. E tudo funciona na lei do mínimo esforço. Uma árvore não faz esforço para crescer, uma flor não se esforça para desabrochar, muito menos para ser de outra forma, ela é como ela é. Então, as coisas simplesmente são o que são. Nós, seres humanos, é que perdemos tempo tentando ser outra coisa que não a gente mesmo. Mas quando é que na natureza existe a escassez? A gente está falando de relações aqui, né? Relações equilibradas, relações saudáveis. Quando é que existe a escassez, então? Se a gente às vezes olha para a natureza também e também não encontra equilíbrio. Quando existe a ação humana, né? Somos nós que causamos o desequilíbrio na natureza, né? Por exemplo, vou lembrar da época da escola aqui. Quando existia uma cadeia alimentar e tinha excesso ou falta de algum ser naquela cadeia, por exemplo, um rato que come um sapo. Tinha muito rato e pouco sapo. O
que acontece? Acabam os sapos e depois morrem os ratos porque não tem mais alimento. Então é isso que acontece. Quando não existe um equilíbrio, né, a gente está fadado ao extermínio. A gente está fadado a acabar, a ficar escasso. Né? E nas nossas relações é igual. Existe uma força maior que promove o equilíbrio de tudo. Né? Às vezes a gente não precisa fazer muita coisa, é só se conectar para que o equilíbrio volte para a nossa vida. Isso tanto, por exemplo, nas cidades, vamos pegar o mesmo exemplo aí da cadeia alimentar que eu falei, da natureza, que é o nosso exemplo de equilíbrio. Por exemplo, nas cidades, na urbanidade tem muita sujeira. Tem obra aqui. Tem muita sujeira, mas tem muitos animais que comem toda essa sujeira. Tem ratos, tem pombos, tem baratas. Nada é à toa. Tudo visa um equilíbrio. E nas relações é a mesma coisa, né? Por mais que a gente busque o outro para preencher as nossas faltas, né? Que vão estar lá por muito tempo, a gente tem que aceitá-las, aprender a lidar com elas. A gente encontra... O que acontece? Como é que a natureza funciona? A gente vai buscar o outro para suprir nossas faltas. E daí o que a gente vai encontrar? Vai encontrar uma outra pessoa que também está fazendo a mesma coisa. Está buscando outra pessoa para suprir as próprias faltas. Então vão ser duas pessoas carentes, né? E que não estão transbordando, não tem muito para dar, porque estão buscando fora, não estão buscando dentro. E daí a gente vai ter o quê? Um relacionamento desequilibrado, porque vai ser um relacionamento de duas pessoas que não estão promovendo o seu transbordamento, que não estão promovendo a sua abundância. E daí, um vai estar buscando no outro o que lhe falta, vai ser um relacionamento de cobrança, né? Um relacionamento de posse, um relacionamento que não é saudável, que não são de duas pessoas inteiras, lado a lado. Né? Vai ser um encaixe ali de duas pessoas que estão se sentindo carentes, que não estão aceitando as suas próprias faltas, não estão lidando com elas e não estão buscando preenchê-las de dentro para fora, mas de fora para dentro, que não é o ideal, né? Mas o que acontece? Como tudo visa a se reequilibrar, num relacionamento desequilibrado, a gente vai descobrir que a gente não vai ter no outro aquilo que a gente está buscando. E a gente vai ver no outro um reflexo do nosso relacionamento com nós mesmos. Se a gente tem uma pessoa que nos rejeita, é porque nós rejeitamos algumas partes nossas. Se a gente vive relacionamentos de traição, é porque nós estamos nos traindo de alguma forma. Se a gente vive relacionamentos de abandono, é porque nós nos abandonamos de alguma maneira. Abandonamos grande parte de quem nós somos. Então, o que acontece? Através desse relacionamento desequilibrado, que vai ser com outra pessoa que também está buscando o amor fora de si, né? Esse relacionamento desequilibrado, o que ele vai nos mostrar? Vai mostrar que a gente só vai encontrar um relacionamento legal, equilibrado, quando a gente parar de buscar o amor fora de nós mesmos. Aí sim, a gente vai estar se relacionando com outra pessoa que aceita as próprias faltas, que aceita ser quem é e que está buscando dentro de si mesmo o autoconhecimento, a própria cura das suas feridas emocionais e vai buscar o outro para compartilhar a vida, não para buscar no outro aquilo que sente que falta dentro de si, aquilo que não teve durante a infância, que ficou aquele oco, aquele buraco, né? Que na verdade tá tendo obra aqui, gente, desculpa pelo barulho, mas não tem o que fazer, infelizmente. Então, a gente vai descobrir num relacionamento desequilibrado que a gente só vai ter um relacionamento equilibrado quando a gente buscar se conhecer, se curar e entender que essa falta é nossa, que não tem ninguém que vá preencher ela pra gente. Somente nós mesmos podemos preencher de amor aqueles espaços aí que a gente guardou, que a gente não aceitou e que a gente precisa suprir, né? Nenhuma pessoa vai nos suprir, vai nos nutrir. Isso era papel dos nossos pais na nossa infância. E daí pode ser que a gente ficou com aquela ideia de que
aquela nutrição, que é o que a gente vai falar mais aí à frente com a Ju, não foi adequada, a gente não recebeu aquela nutrição emocional que a gente precisava, e daí a gente vai continuar fazendo esse movimento de buscar fora da gente aquilo que a gente precisa. E a gente não vai encontrar. O que a gente vai encontrar é outra pessoa que também está buscando fora de si aquilo que falta mesmo. Então, o amor de verdade é o amor em si mesmo, né? Se a gente não encontrar o amor dentro de si, a gente não encontra fora. É bem simples. Então, eu queria perguntar para vocês. Como o amor é amor em si mesmo, a gente precisa voltar a amar para a gente poder ser amado. Para a gente poder amar o outro de verdade, sem precisar do outro, né? Sem ser esse amor necessitado, esse amor carente. Então a gente precisa voltar a amar tudo na nossa vida, tudo que nós amamos de verdade, mas a gente já esqueceu. Então, por exemplo, você já refletiu, você lembra, você sabe pelo que você é apaixonado? O que faz o seu coração bater forte? O que é que você pode fazer horas que você nem se dá conta de que está fazendo aquilo? Ou o que é que você persegue com toda a sua garra? Não vale ser a outra pessoa, tá, gente? O que é que você gosta de fazer, que você perde a noção do tempo? O que é que te traz muita alegria em fazer? Isso são as coisas que você ama. Então, você sabe pelo que você é apaixonado? O que você ama? De outro lado, você sabe o que você precisa aceitar em você? E que tem sido difícil de aceitar? Mas se você não aceitar, ninguém vai aceitar. Então, é muito importante que a gente acolha todas as nossas partes aí que a gente não consegue acolher. Porque senão ninguém vai conseguir acolher também. A gente vai atrair pessoas que lidam com a gente, que nos aceitam conforme a gente se aceita. Então, o que você precisa perdoar em você? Perdoar tanto coisas com relação ao que você já fez, experiências passadas, atitudes passadas, quanto ao que você é hoje. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tive que lidar já muito com a minha impaciência. Eu sou meio apressada para tudo. E eu tive que primeiro aceitar isso, né? Reconhecer que eu tinha esse desafio na minha vida, parar de reclamar, de achar que era um defeito e me perdoar por ser assim. E daí eu fui aprendendo a ser uma pessoa melhor, né? A ser uma pessoa mais que respeita o próprio ritmo, que honra as próprias conquistas. E daí eu fui me acolhendo mais e preenchendo esse lugar que estava em falta de mim comigo mesma. E que eu não ia encontrar uma outra pessoa que fosse paciente comigo se eu não fosse também. Então, o que você precisa perdoar em você, aceitar em você, né? Nenhum relacionamento é um mar de rosas. Todos nós somos seres em evolução, né? Mas é muito bom que a gente sempre coloque na balança e veja o que a gente está obtendo. Se a gente está obtendo mais bem-estar ou mais tensão, né? Isso, nesse pesar aí, é que a gente vai verificar se aquele relacionamento é saudável, se ele é bom pra gente, se ele tá nos ajudando a crescer de uma maneira saudável, tranquila, ou se tá sempre cheio de altos e baixos, instabilidades e atitudes agressivas, desamorosas. E isso não vale a pena, não nos ajuda. Na nossa jornada do florescimento, aí, o que uma flor precisa? De nutrição, de acolhimento, de sol, nem de mais nem de menos, água, nem de mais nem de menos, precisa de um equilíbrio, né? Como todas as relações. A nossa relação com os outros, com a nossa nutrição, é igual a relação de uma plantinha aí com a natureza, né? Ela precisa estar sempre recebendo e doando em equilíbrio para que ela possa crescer. Se ela se doa demais, ela morre, e se ela recebe demais também, então tudo é um equilíbrio, né? Como eu já falei, se você não ama aquela parte sua, que você ainda não consegue aceitar, né? Você vai se relacionar com uma pessoa que também não ama isso daí, que também vê isso como um problema em você, né? Por quê? Porque o seu relacionamento com o outro é sempre um reflexo do seu relacionamento consigo mesmo. O outro sempre vai refletir o amor que você sente por si mesmo. Não vai ser nem mais nem menos, vai ser sempre no mesmo patamar.
a não ser um amor assim, não de todos os pais, tá? Mas de pai e mãe, que é um amor de maior doação, abnegação. Mas no relacionamento com as outras pessoas aí na nossa vida adulta, sempre vai ser um equilíbrio, sempre vai ser, ai gente, um reflexo de como a gente se relaciona com a gente. Gente, que coisa, né? Tomara que pare, vamos lá. Nas relações, quando as nossas relações são tóxicas, o que quer dizer? Quer dizer que aquela troca está nos intoxicando de alguma maneira, fazendo com que, em vez da gente se desenvolver, em vez da gente crescer, aquilo vai estar nos fazendo diminuir, recrudescer, não se desenvolver. Gente, será que eu vou ter que esperar? Vamos lá. É o que eu perguntei aí no nosso banner do dia de hoje, né? As suas relações, elas somam ou fazem com que você suma? Esse é um bom questionamento pra gente sempre ter em mente. Sempre estar observando nas nossas relações se elas estão somando ou se elas estão fazendo com que a gente diminua. Com que a gente não se expresse totalmente, não se aceite totalmente, não seja integral na nossa vida. O bom relacionamento é aquele que faz a gente crescer. Então, nessas relações, quando elas são tóxicas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desapegar das mentiras que a gente acredita sobre a gente mesmo. Por exemplo, daquelas ideias de desmerecimento, de eu não sou bom bastante, eu não sou forte, eu não sou tão legal, tão engraçado. Você é do jeito que você é. E se você não for do jeito que você é, você não vai atrair para perto de si uma pessoa que te aprecie, te aceite e goste muito de compartilhar a vida do seu lado. Essa é que é a verdade. Então não dá pra gente tentar ser diferente, né? Na natureza isso não existe, né? Não existe abacateiro que dá maçã. Não existe roseira que dá orquídea. Não existe. Cada um é o que é e é bonito quando é o que é na sua máxima expressão. Aí sim, é quando você floresce, quando você mostra a sua beleza, que as outras pessoas podem apreciar a sua beleza e vão querer se aproximar de você. Né? É isso que acontece quando a gente aprecia as flores no caminho. A gente se chama atenção pela beleza, aquela beleza expressada, né? Externalizada. A gente chega perto para sentir o aroma, né? Para estar junto, para observar melhor. E é só assim que a gente consegue atrair para perto da gente pessoas que nos fazem crescer, que nos apreciam e que podem compartilhar também e transbordar ao nosso lado. Bom, vamos lá. Então a gente precisa se amar mais por inteiro para que a gente tenha boas relações. Vou fazer uma pergunta para vocês com relação a... Não, essa pergunta eu já fiz, vamos lá. Eu vou chamar a Ju pra gente falar sobre a importância, não sei se a Ju tá por aí, de melhorar a nossa relação com a comida, porque se nutrir é um ato de amor, né? E só que se a gente não foi nutrido de uma forma saudável na infância, por exemplo, se a gente aprendeu que comida é recompensa, que acontece muito, se você comer tudo você vai ganhar sobremesa, por exemplo, né? A gente pode também usar a comida como amortecedor das nossas emoções. Isso tudo é uma forma da gente não se amar. É normal a gente comer porcaria de vez em quando, mas com consciência, né? O problema é quando a gente come sem consciência do que a gente está fazendo. Isso faz mal. É igual às nossas relações. A gente pode até usar as outras pessoas para suprir os nossos buracos emocionais? Pode, né? Todo mundo pode fazer o que quer, né? A gente escolhe o que a gente quer. Mas quando a gente adquire consciência de que a gente está fazendo isso, de que isso não vai nos nutrir, não vai nos suprir nas nossas faltas, a gente para imediatamente de fazer isso e começa a se amar mais, a se cuidar mais, para daí ter relações melhores. O que eu queria falar com vocês também aqui, questionar vocês, é se vocês têm uma boa relação com o dinheiro. Eu sei que isso é um grande problema de muita gente, né?
Eu já tive esse problema, né, esse bloqueio com a abundância. Por quê, né? Quase todo mundo tem, né, uma minoria das pessoas que não tem, porque existe todo um sistema de crenças que promove um apego às ideias de escassez, que é antinatural, né? Porque se tudo é abundante no nosso mundo, né? Se o desequilíbrio somos nós que causamos, a escassez só acontece quando a gente começa a causar esse desequilíbrio, né? A querer demais, usar demais, ou a ter muitos desejos que não satisfazem o nosso coração, que a gente aprendeu a ter, quem sabe. E daí a escassez acontece, porque acontece o desequilíbrio, vem a escassez. Como eu falei lá no começo, a natureza funciona, é abundante, funciona na lei do mínimo esforço, tudo é suprido em suas necessidades. Então a gente precisa só se desintoxicar dessas ideias de que falta, de que existe escassez e de que você não consegue se suprir. Né? Você é um ser humano que faz parte da natureza, então você já nasceu numa natureza abundante e o que acontece são ideias de bloqueio, sensações de desmerecimento, problemas de autoestima impactam muito na sua relação com a abundância e no seu sucesso profissional também. Então a gente precisa parar de ver dinheiro também como algo ruim, que isso é algo que a gente aprende. Dinheiro, na verdade, nada mais é do que uma energia e a abundância são coisas materiais, né? Por exemplo, a roupa que você veste, a comida que você come, tudo isso é valor agregado, né? E isso não é ruim. Ruim é o uso que a gente faz das coisas, né? Tanto da comida, se você pegar e comer um monte de doce, por exemplo, isso vai te fazer muito mal, né? Seja você magrinho, gordinho, se tem problemas de insulina ou não, de açúcar ou não, isso faz mal. A gente sabe que isso faz mal, que isso é tóxico. Então, o problema é o uso que a gente faz das coisas, tanto do dinheiro, quanto da comida, quanto das nossas relações. A gente precisa aprender a fazer trocas com equilíbrio. Trocas na medida da nossa necessidade, não do supérfluo que acaba nos intoxicando. Então, o dinheiro é uma energia, a gente só precisa parar de bloquear, a gente só precisa parar de acreditar que a gente não merece ou que a gente não consegue obter, porque todos nós somos capazes de sermos supridos nas nossas necessidades, ou senão a gente nem existiria, nem faria parte desse mundo, né? Ruim é o que a gente faz quando a gente está inconsciente. Por exemplo, se você está inconsciente no momento de raiva, você pode agredir as outras pessoas e causar assim uma colheita mais amarga ainda, porque você agiu com inconsciência. E se você, por exemplo, usa o dinheiro também para satisfação dos seus prazeres sem fim, uma hora você vai estar intoxicado, você não vai estar bem. Então, tudo é o uso que a gente faz. Se a gente usa as coisas com consciência para satisfazer o nosso coração, para a gente crescer, para a gente poder transbordar isso em nossa volta, a gente vai estar usando tudo com consciência, a gente não precisa bloquear nada. Muitas vezes a gente bloqueia as energias, bloqueia o amor na nossa vida, porque a gente não se sente capaz de lidar com isso ou merecedor de ter isso na nossa vida. Então é um processo aí que a gente tem que fazer de autoconhecimento. Para quem não conhece o meu livro, é um livro importante para a gente fazer esse movimento de se conhecer, de refletir nas nossas crenças, refletir na nossa história de vida, aquilo que a gente aprendeu a acreditar sobre si mesmo e desconstruir tudo isso e começar a ser uma pessoa nova, uma pessoa mais real, que tem mais a ver com a nossa essência e com aquilo que a gente pode florescer e pode transbordar de melhor para o mundo. Então eu convido aí todos que não conhecem para conhecer, tem no link do perfil. E eu ajudo todo mundo que está fazendo a leitura, está fazendo todo o processo de autoconhecimento com os exercícios do livro via e-mail, em qualquer dúvida. E eu queria saber se você está por aí, Ju, se você estiver por aí, me dá um alô, porque daí a gente bate um papo aí sobre a nossa relação com a comida. Eu já vou, enquanto a Ju não entra, eu já vou adiantando para vocês que, por exemplo, se a gente teve uma, já falei até, mas vou reforçar, se a gente teve uma nutrição emocional insatisfatória,
né? Principalmente com a nossa mãe, que foi a nossa nutriz primordial aí, quem primeiro nos alimentou. A gente pode estar buscando essa nutrição num relacionamento, por exemplo, e a gente não vai ter, né? Porque depois que a gente se torna capaz de se nutrir sozinho, que é quando a gente ainda é criança, a gente não pode mais buscar o alimento fora da gente. A gente tem que aprender a fazer, a consumir o nosso próprio alimento com consciência. E isso é um ato de amor, esse ato de nutrição física e emocional que a gente precisa fazer com a gente mesmo e nunca tá buscando fora, né? Isso acontece, gente. Nós somos seres gregários, a gente vai estar sempre tratando com as outras pessoas, mas a gente não pode buscar o que é necessário fora da gente. É só o que vier para somar, né? O que é necessário a gente precisa se dar. E o que vem para somar, para agregar, para fazer a gente crescer ainda mais, aí sim acaba vindo de fora, mas é sempre um reflexo daquilo que a gente se dá. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar. Quem ainda não mandou o e-mail pelo direct, por favor, mande, porque daí eu mando o resumo e os exercícios da live de hoje. E quem ainda não conhece o livro, eu convido a conhecer no link do perfil, para se conhecer ainda mais, fazer exercícios mais profundos ainda de desapego, desbloqueio da abundância, melhorar a relação com a comida, de relacionamento, para a gente desencantar os nossos relacionamentos também, porque a gente tende muito a fantasiar sobre o outro, a projetar sobre o outro as nossas necessidades, e daí a gente tem aqueles relacionamentos encantados, entre aspas, né, que a gente vê muito nos contos de fada, o príncipe encantado, a princesa encantada, porque realmente está encantado é a nossa visão sobre a pessoa, né? A gente não vê a realidade e acaba projetando ali as nossas faltas no outro, né? Os nossos desejos de suprir as nossas faltas. Olá, Regilene, tudo bom? Então, gente, eu vou finalizando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, comentem no vídeo depois, né? O livro tá lá no link do perfil. E a gente fica aí combinado para se encontrar amanhã, na nossa última live dessas 7 lives dessa jornada do florescimento, que é um movimento para a gente se conhecer cada vez mais, desconstruir muitas ideias erradas, muitas mentiras que a gente aprende a acreditar sobre nós mesmos, sobre as nossas ideias de desmerecimento, autoestima baixa, falta de autoconfiança, e daí a gente não dá o nosso melhor para o mundo, né? Não expressa aquilo que a gente é e não se faz conhecer pelas pessoas aí que são tão legais quanto a gente, tão maravilhosas quanto a gente é. E é esse um movimento que a gente precisa fazer. A gente precisa ir até as raízes, reconhecer lá as intoxicações, as construções, para a gente poder se fazer crescer, desabrochar e mostrar o nosso melhor. Obrigada pela presença de todos que estiveram por aqui, pelos corações todos. E amanhã a gente se vê na nossa última live desse ciclo de jornada aí, desse ciclo de 7 lives, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todos pela presença e comentem no vídeo, tá certo? Tchau, tchau. Até amanhã.